Pastor, tem uma pergunta que ela requer um pouco mais de tempo para o senhor responder, mas eu acho que é importante a gente pontuar isso. A questão, o tema aqui da pergunta é inferno. Muito se fala sobre o inferno, e como o senhor gosta de dizer, existem muitas historinhas sobre o inferno, né? Há quem diga que existe um purgatório, há quem diga que o céu e o inferno são tão próximos que eles podem conversar por conta daquela referência de Lázaro e rico. Dizem que falam sobre o sono da alma, que outros defendem que a alma é aniquilada. Como é que a Bíblia, na sua visão, fala sobre essa questão do inferno? Olha, claro que a Bíblia... Dizem que o inferno é figurado, outros dizem que o inferno é aqui. E outros dizem também que aquele fogo e enxofre é simbólico para falar de algo pior. Algo pior. Dizem isso também. Assim, o inferno não é aqui. Para o incrédulo, o céu é aqui. Para o incrédulo, o céu é aqui. Se você é incrédulo, não crê em Cristo, isso aqui que você vive aqui é o melhor que você terá. Depois da morte você não terá isso aqui. Isso aqui é o céu. Você vai se lembrar disso aqui com saudades. Vai dizer, nossa, ali era o céu. Eu pensei que era o inferno. Não é. Para você que é incrédulo, o céu é aqui, não o inferno. O inferno ainda virá para você se você não se arrepender e não entregar sua vida a Cristo e se render aos pés dele. Faça isso hoje, agora. Suplique misericórdia ao Senhor. Não há salvação em nenhum outro a não ser em Jesus. Aproxime-se dele e se arrependa. Nós aprendemos sim na Bíblia sobre o inferno. E notem bem, essas realidades espirituais, elas são descritas numa linguagem que Tomás de Aquino, que é um grande teólogo do século XIII, Tomás de Aquino chamou de linguagem analógica. Aliás, ele usava esse tipo de nomenclatura para se referir à linguagem sobre Deus, né? O que é uma linguagem analógica? É uma linguagem de aproximação, em que eu uso termos aproximados à realidade do ouvinte para que o ouvinte possa entender. Imagine, por exemplo, como é que você vai explicar o que é uma relação íntima para uma criança de 6 anos. Ela pergunta, pai, de onde vêm os bebês? Se você fala de cegonha, né? Tá mentindo, né? É muita mentira. Até para uma criança de 6 anos, falou, pô, pai, mas cegonha, né? Você tá nessa ainda. Né? Eles chegam na maternidade. Não vai chegar, né? Então, a criança hoje em dia não vai acreditar numa coisa dessa. Talvez, muito pequenininha, acredite. Mas você vai usar uma linguagem respeitosa e cuidadosa para que você se aproxime da realidade dela usando termos do universo dela. Sim. Ela não vai entender termos, por exemplo, como, órgãos sexuais. Ela não vai entender termos assim, expressões assim. Sim. Ela não vai entender o termo fecundação. Ela não vai compreender esse termo. Útero. Ninguém vai usar termos assim para falar com uma criança. Então você vai fazer o quê? Você vai ajustar a sua linguagem, você vai acomodar a sua linguagem à realidade intelectual daquela criança. O mesmo Deus faz conosco. Qual é a diferença entre o cérebro de um adulto e de uma criança numa escala de 0 a 10? Vamos colocar aí. É uma diferença de 1 para 10. Agora, qual é a diferença em termos de capacidade, numa escala de 0 a 10, entre a mente de Deus e a mente do homem? Meu amigo, bota 10 aí. É muito longe. Então, como é que Deus faz para se comunicar conosco? Eu me comunico com uma criança de 6 meses falando du. Né? É assim que eu me comunico com uma criança de 6 meses. Eu não posso chegar para ela e falar, infante maravilhoso, eu não vou entender nada. eu tenho que me acomodar minha linguagem à realidade dela, é um bebezinho. Como é que Deus acomoda a sua linguagem à nossa realidade? Nós não conhecemos os mistérios de Deus, a sua mente é infinita. Então ele ajusta a sua linguagem de tal modo que eu possa compreender. Então ele fala do quê? Ele fala de um abismo, isso eu entendo. Escuridão, morte, solidão, medo, sofrimento. Ele fala de fogo, dor, enxofre ardente, né? Fogo ardente. Ele fala de um Guiena. Guiena, na verdade, o judeu sabia o que era um Guiena, porque ele via o Guiena todo dia.
No Vale no Vale de Enon. de Inom. O Vale de Inom, ali, próximo ali de Jerusalém, ao lado de Jerusalém, era o depósito de lixo da cidade. E o que tem num depósito de lixo? Eles queimavam fogo. O que tinha lá então no depósito de lixo da cidade? O lixo do primeiro século, não era produto industrializado. Era lixo porco mesmo, né? O que tinha lá então, naquele depósito de lixo? Tinha fogo, porque colocavam fogo lá por causa do mau cheiro, e vermes. Então ele fala, olha, você será lançado no Guiena, onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga. E era assim no Vale de Inom. Muitos vermes o tempo todo e o fogo ardendo. Lixo chegando direto, né? O lixo chegando direto e os vermes ali e tal, se revolvendo ali, o povo colocando fogo lá. Era um lugar horrível. Então Jesus usa essa linguagem para apontar para essa realidade. O inferno é um lugar assim, de sofrimento, feio, horrível, indesejável, escuridão, abismo, separação, tristeza, sede, tormentos. Agora... E eterno, né? Oi? E Eterno. Pior é eterno. Pior, eterno. Agora, essa linguagem toda é uma linguagem de acomodação. Como isso pode se aplicar à alma? Como uma alma pode ser queimada? E mais, Jesus fala que no Guiena, na ressurreição dos mortos perdidos, os seus corpos serão lançados lá também. Isso, porque ele fala em Mateus, né? Sim. Temei aquele que pode fazer perecer tanto a alma quanto o corpo. Quanto o corpo onde? Ele fala no Guiena, No Guiena. traduzido no português como inferno. Então, isso tudo vai acontecer com os perdidos. Os perdidos vão passar por um sofrimento eterno indizível, inenarrável, impossível de se descrever. É um abismo de sofrimento e de angústia tão grande que nós não suportaríamos talvez uma descrição nos termos que isso realmente é. O inferno existe sim e Jesus veio aqui para nos livrar disso. Nós não temos ideia do que foi que Cristo nos libertou. Se nós tivéssemos uma noção rápida do tamanho do abismo que Cristo nos livrou, nós iríamos viver de joelhos agradecendo e louvando a Deus para sempre. Nós chegaremos no céu e falar, Senhor, não quero andar em rua de ouro, coisa nenhuma, eu quero me prostrar aqui e adorá-lo para sempre. Porque é uma destruição, é um sofrimento sem tamanho, não dá para medir. E existe sim. É só ver quem fez o inferno, foi Deus, né? O próprio Deus fez o inferno. E é preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Meu Deus, é algo horrível. Pastor, então, mas o pessoal não disse que o diabo é o general do São Paulo. É coisa do pica-pau. Isso é coisa do desenho do pica-pau, né? Nada disso. O diabo não é o chefe do inferno, Quem não. tem a chave do Não inferno, é o carcereiro, não. Ele é o encarcerado futuro lá, né? Ele tá Apocalipse com diz tornozeleira eletrônica, mas vai voltar pra prisão. logo, Apocalipse mostra que Jesus tem a chave da morte do inferno. Exatamente. Não é como certos governadores aí que criam as cadeias, né? Os presídios, né? E depois, quando fazem as suas falcatruas, vão pra lá. Vão pra onde construíram. Pois é. Mas assim, o ouvinte tem que olhar para isso e tem que, se ele é incrédulo, ele tem que temer. Ah, mas isso é terror. Claro que é. Não poderia ser mais aterrorizante do que isso. Isso é a realidade do E homem. é a realidade. Então, o homem tem que fazer o quê? Senhor, perdoa-me, salva-me. E o Senhor salvará. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque o nome do Senhor hoje. Suplique, Senhor, salva-me. E o Senhor salvará você. Ele é grande em perdoar.